Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá, pessoas! Eu não sei vocês, mas eu acho impressionante a gente perceber, assim, realmente o valor que as editoras dão para seus personagens. Mas é engraçado ver que a DC dá muito mais valor pro Batman do que da visão da maioria dos leitores, a revista principal. Não sei vocês, mas pra mim, pelo menos, a revista principal da DC tinha que ser a Liga da Justiça. Tinha que ser a revista com que eles teriam mais cuidado em escolher o roteirista e o ilustrador. Mas, mesmo de vez em quando eles não dando tanto cuidado assim à revista, de vez em quando equipes inesperadas surgem que acabam surpreendendo. E engraçado eu comentar do Batman agora, porque foi isso que aconteceu, né? Scott Snyder era o roteirista da revista do Batman desde 1952 e ele terminou a fase dele, foi crescendo na DC até que ele tomou realmente a revista da Liga da Justiça. E quando anunciaram que ele estava tomando as rédeas da revista da Liga depois do evento Noite de Trevas Metal e tudo mais, e ele anunciou que ia ser com a formação do desenho Liga da Justiça, quando anunciaram que ele ia ser o roteirista da Liga da Justiça, muita gente ficou empolgada e realmente na época o Scott Snyder não estava tão louco quanto ele está agora, então muita gente realmente curtiu, ficou empolgada com tudo que estava vindo, ainda mais por causa da arte do Jorge Jimenez. Agora, um tempo se passou e essa revista se concluiu aqui no Brasil com 22 números. Já fiz a leitura comentada dela, ela é em 3 vídeos aí pra vocês, então chegou a hora de fazer, de fato, a análise sem spoilers desse quadrinho. É complicado falar, mas eu teria que dar alguns spoilers do universo DC anterior ao início dessa revista, então falarei da revista anterior da Liga da Justiça, de Noite de Trevas Metal. Ao longo da revista do Batman dos 1982, a gente ficou descobrindo que existiam diversos materiais e especialmente metais com propriedades muito peculiares do universo DC. Tipo o metal do qual é feita a máscara do Tetra Psíquico, o metal da qual os equipamentos do Gavião Negro são feitos e as asas da Mulher Gavião, e por aí vai. Então tem vários metais esquisitos na DC. Esses metais começaram a ser mais trabalhados na revista da Noite de Trevas Metal, em que eles tiveram uma relação com a invasão dos Batman do Mal. Ok. Depois do que aconteceu lá naquela revista, em que teve um confronto épico lá com todo mundo e tal, digamos que teve uma onda de eventos na DC que foram consequências do que aconteceu lá. E a principal consequência disso, pelo menos que é relevante agora no momento, são os últimos 2 números da revista da Liga da Justiça anterior aqui no Brasil, em que o Scott Snyder já estava roteirizando, que é Liga da Justiça 22 e 23. Nessa revista aqui, também rola uma batalha épica contra seres colossais, criadores do universo e tal, representantes de energias curiosos da criação da realidade e tudo mais. E nessa grande batalha que acontece a união entre os heróis e alguns vilões. Então o Lobo participa junto com a Liga da Justiça e o Lex Luthor também. Só que no meio dessa batalha o Lex Luthor começa a ter uma visão diferenciada do mundo, em que ele percebe que não era exatamente o que eu pensava, o universo em si. Parece que por mais que a justiça e a bondade tentem se superar sempre, parece que realmente o universo se inclina pro mal, para seres mesquinhos que só se importam em si mesmo, nos seus próximos e não com o todo, com o resto. E é justamente essa mudança na personalidade do Luthor e a quebra da moralidade da fonte que acontece nesses últimos 2 números que motivam e guiam toda a revista da Liga do Snyder. Dado esse panorama, vamos de fato começar a sinopse do quadrinho, né? A Liga da Justiça agora está de fato com a sua nova base instalada, que é a Sala da Justiça. E eles ficam muito contentes de estar com a sala aberta e começam suas atividades normais, né? Salvou o mundo e tudo mais. E aí o Lex Luthor consegue uma maçaneta. E essa maçaneta começa a levar ele muito mais além nesse caminho de justiça, bondade, altruísmo e mesquinhez, ganância e maldade. E aí ele começa a unir alguns vilões do universo DC, né? Então ele começa a juntar pessoas que possam lhe servir nesse caminho, porque ele tem um plano muito intrincado para conhecer muito mais o universo DC e talvez o universo DC do que ele já conheça. E nisso a Liga da Justiça vai ter que realmente se superar em quase todos os aspectos para realmente conseguir impedir que tudo vá pra casa do cacete. Eu sei, é uma sinopse bem vaga, mas assim, é porque se eu começar a falar mais que isso vai ser um spoiler pesado do que acontece. Mas vamos dizer que a proposta do Scott Snyder enquanto eu escrevi esse quadrinho era fazer objetivamente a saga mais épica e mais grandiosa da Liga da Justiça. E sinceramente, eu acho difícil que alguém supere ele. Porque o escopo que as coisas tomam aqui são realmente absurdas, sabe? Tem batalhas, cara, em níveis grandiosos demais que a gente nunca tinha visto. Então, realmente são muitos personagens, são muitos locais, muitas coisas.
Então, pra quem é fã da DC e já conhece as coisas, tipo, sei lá, desde antes deles reiniciarem tudo com pós-crise e tudo mais, se você é um cara que realmente assim, conhece a DC, você vai ver ele mencionando lugares, eventos, coisas, objetos e coisas do tipo, e você vai falar, caralho, como esse cara estudou tudo isso pra conseguir encaixar tudo isso na história? E se você não conhece o universo DC, você vai ler e vai ficar, nossa mano, sério que o universo DC é tão absurdo assim? E a parada é justamente isso, como a saga é muito grandiosa, mexe com muita gente, com muitos locais e, sei lá, muitas linhas do tempo. Tá, a revista só passa uma linha do tempo, mas digamos que ela passa ela mexe com períodos de tempo muito grandiosos, vai ser uma experiência muito diferente ler isso aqui. Eu posso dizer por mim, foi uma experiência muito diferente ler, porque você tem que prestar atenção no que é dito e realmente abrir os seus horizontes. Abrir a sua mente, porque ele vai colocar conceitos e formas de contar as coisas que você vai falar, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Porém, se você superar essa loucura do Snyder, né, de ser megalomaníaco, de querer fazer coisas absurdas e querer contar essa história grandiosa pra caralho da Liga da Justiça, e essas loucuras de mexer com maçanetas, sei lá, universais, com uma linha do tempo absurda, com múltiplas dimensões existindo no mesmo universo, e cada universo tem várias dimensões e tem uma dimensão que meio controla as outras e tal, e bigornas espaciais que criam mundos e pessoas que dormem criando universos na mão, sabe, tem uns conceitos muito loucos, mas você superando essa loucura do Snyder, sabe, você se acostumando com ela, você começa a realmente ver que o quadrinho tem umas qualidades absurdas. Se você é uma pessoa que consegue se entregar a uma leitura e realmente se empolgar, se importar com os personagens e realmente entrar no clima dela, sinceramente, essa aqui é uma das leituras mais empolgantes que eu já li. E algumas vezes eu falei isso aqui no canal, em leituras empolgantes. E, cara, essa aqui realmente é muito empolgante. Claro, eu já conheço o universo DC, eu tenho esse tanto de quadrinho aqui que eu já li e mais ainda que eu lerei. Então eu já conheço um bocado do universo DC. Então quando rolam essas batalhas absurdas envolvendo muitos personagens, eu fico muito empolgado porque eu vejo, nossa, é aquele cara trabalhando com essa mina, trabalhando com esse alienígena e tal, todo mundo junto e tal. É muito foda. Ou então quando eles têm que viajar pra puta que pariu e encontrar fulano de tal, eu falo, nossa, faz tanto tempo que você não aparece, cara, como você tá? E aí depois eles vão e mencionam um evento muito específico que aconteceu lá em, sei lá, 1970. E eu falo, caralho, o fulano lembra disso até hoje. Então, pra quem já é fã da DC, assim, realmente é uma experiência muito interessante ler isso aqui, porque você vai se empolgar. E a coisa vai a coisa já começa no nível muito alto da ameaça, sabe? As coisas realmente têm um peso muito grande e vai escalando num nível realmente absurdamente nunca antes visto. E você se empolga, porque você se importa com os personagens e a coisa realmente parece séria. E tudo isso é muito mais potencializado pela arte estupenda do Jorge Jimenez. Mano do céu, como esse cara desenha. Sério, eu também tenho que dar crédito às cores que são do Alejandro Sanches. Cara, meu Deus, que equipe visual maravilhosa, sério. A arte do Jorge Jimenez está um desbunde, está incrível, impecável, ela é nítida, ela é dinâmica, ela passa impacto, velocidade, distância, luz, sombra, tudo mais. Tudo que ele quer passar fica lindo demais, as páginas são lindas. Tem algumas páginas que tem uma dinâmica meio louca, sabe? Então você olha assim, primeiro dá uma confusão, porque é muita coisa na mesma página, os quadros meio doidos, mas, cara, a arte desse cara está linda. As cores estão maravilhosas, os efeitos, a edição do quadrinho está muito boa. Então, quando você se acostuma de fato com esses quadros meio doidos, com essas narrativas um pouco mais sei lá, encalacradas, meio doidas, quando você vê o quadro e entende o que está nele, você entende rápido, né? Depois que você se acostuma com a diagramação da página, você olha o quadro, você entende perfeitamente tudo que está ali, todos os personagens, os locais, tudo mais, você fala, nossa, que foda! Então, Jorge Jimenez, parabéns, essa arte está mega puta que parível, que arte sensacional, nossa, que negócio lindo de se ver, sério, dá vontade de comprar as originais e enquadrar na parede, tão bonito que é. É um dos quadrinhos visualmente mais bonitos que eu já analisei aqui no canal. O problema é o roteiro do Scott Snyder, porque o problema nem é tanta loucura dele de querer fazer, sei lá, o negócio que ele fez com o Starro, o negócio que ele fez da maçaneta, da luz ultravioleta e tudo mais. Várias paradas que ele fez que em si só não são problema pro quadrinho, sabe? Você apresentar conceitos em si não é uma coisa problemática. O problema é a forma como ele explica. Então,
não parece que os personagens estão conversando de fato, não parece que são pessoas reais conversando. Parece que, sei lá, ele pega a forma mais complicada de um ser humano falar aquele conteúdo e da forma menos nítida, então você não exatamente entende tudo que está acontecendo, sabe? E tipo, eu não quero usar argumento aqui de autoridade, mas eu quero dar uma... Vocês estão aqui pra ver minha análise, né? Então eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu sou um cara que estuda filosofia, então eu tô sempre lendo artigo, tô lendo muito texto. Eu tenho uma compreensão um pouco maior, assim, tipo... Eu consigo ler textos antigos, ler textos antigos em outras línguas, então... Eu tô um pouco acostumado com leitura rebuscada, com pessoas complicando demais a forma de expressar as ideias e tal. E ainda assim, eu tive um tranco assim pra ler o que ele tá querendo dizer, porque ele não vai deixar nítido o que ele quer falar. Tipo, o cara não vai falar, vamos até lá. Não, ele vai falar, tipo, temos que passar por aqui, para não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí depois quando você meio que traduz mentalmente o que o personagem quis dizer, você fala, ah, tá. O problema é que tem horas que você não consegue traduzir o que o personagem quis dizer, e isso é muito doido. Então, assim, apesar de ser uma leitura diferente e com muitas coisas legais, empolgantes pra cacete, parece que o Scott Snyder ele não consegue escrever de uma forma simples e clara, sabe? Ele não consegue ser objetivo, sabe? Você lê, ok, é isso. Parece que ele não quer fazer isso ou que ele não consegue, então, sei lá, às vezes a leitura fica muito esquisita, você fala assim, você vai lendo e você não entende pra onde aquela conversa vai ou o que pode sair disso, sabe? Então fica um pouco complicado pra você acompanhar as conversas e os diálogos e tal. E, além disso, nem todas as ideias do Scott Snyder são boas, então tem várias ideias que são uma porcaria. E eu não sei se acontece com vocês, mas quando ele apresentou um conceito aqui, eu fiquei muito mais na minha cabeça assim, puta que pariu, que ideia idiota, do que realmente entrando no quadrinho. Então, vamos lá, começar de fato a concluir aqui o meu raciocínio sobre Liga da Justiça do Scott Snyder e Jorge Mendes. Cara, essa revista do Liga da Justiça é muito boa pra quem já tava acompanhando o personagem, então... Não só por conta de ter consequência de outros quadrinhos que já passaram, então se você já tiver realmente de fato dentro da revista da Liga, você vai entender tudo e você vai se empolgar muito mais do que tudo. Mas ela não é uma revista muito boa pra quem é novato, sabe? Ela não é um bom ponto de partida, tipo a pessoa falar, eu quero conhecer a Liga da Justiça, onde é que eu leio? Não começa aqui. Sério, não começa aqui porque você não vai entender tudo bem, você não vai estar acostumado com a forma de contar a história e tal, então não começa aqui, sabe? Começa com a Liga da Justiça da América do Renascimento ou com a Liga da Justiça do Renascimento, que são pontos de partida ótimos, mas aqui não é um bom ponto de partida para quem quer conhecer a Liga, é para quem já conhece e quer realmente ver lutas absurdas, se empolgar com esses heróis e ter uma experiência diferenciada do que você já tem costumeiramente com os quadrinhos. Tanto é isso que o Scott Snyder não perde tempo tentando aprofundar os personagens, o que é uma pena. Eu gostaria muito de ver isso. Eu sempre gosto de ver o relacionamento entre personagens sendo aprofundado, sabe? Então ver como os personagens interagem, como cada um reage à atitude um do outro. O Scott Snyder ele não vai fazer isso, tá? Você não vai ter quase nenhum aprofundamento de personagem. No início até parece que vão aprofundar a Moça Gavião, que é uma personagem que quase não participou do universo DC recentemente. Mas, realmente, quem mais tem profundidade aqui é o Ajax, o Caçador de Marte. Porque Cyborg logo depois sai da Liga, vai pra Liga da Justiça Odisseia, então ele some. Mulher Maravilha, Batman, Superman quase não tem profundidade. Flash, mínima. Lanterna Verde também algumazinha, mas realmente, assim, não espere profundidade de desenvolvimento de personagem. Aqui realmente é porradaria e conceitos muito doidos, então menos em relação aos personagens. E eu tenho que falar isso, cara, é um pouco triste que o Scott Snyder ele realmente ama o Batman, então enquanto todos os personagens têm meio que o mesmo patamar de importância e relevância, sempre vai ter alguma coisa decisiva ao Batman. Sempre vai ter essa pesada assim na mão do Batman e tal, então isso me incomoda um pouco, porque eu não gosto quando se trata o Batman como o personagem principal do universo deles. Eu prefiro que realmente o universo inteiro seja o personagem principal do universo inteiro. No geral, apesar de ser uma revista com uma leitura não tão simples assim e com uma alta carga cronológica, porque pra mim é um ponto positivo, eu adoro cronologia. Apesar disso tudo, ler a Liga da Justiça do Scott Snyder foi uma experiência muito interessante, muito diferente e muito empolgante. De fato, teve acho que uns 6 momentos aqui em que eu me empolguei a ponto de levantar da cadeira e falar, caralho, olha que foda isso aqui. Então assim, se você gosta de personagens, você já conhece eles, e se você também já acompanhou a Liga da Justiça dos últimos anos, então vai fundo que você vai curtir isso aqui. Mas se você não curte esse peso cronológico ou não tá tão familiarizado com os personagens, não pega agora. E um ponto que eu tenho que deixar claro aqui, que eu não vi ninguém comentando isso na internet brasileira, mas pode ser considerado um spoiler leve, mas a revista não acaba no número 22, tá?
apesar de ser o último da revista, a próxima Liga da Justiça já ter começado, ela não acaba aqui. O que acontece é que não tem um fim no final. Realmente, aparece aqui, a última página tem assim, e continua na Mega Saga de 2021. Então a história não acaba aqui. E aí quando você vai ler a Liga da Justiça número 1, sabe, da nova revista, que eu já fiz primeiras impressões pra vocês, tem uma história nova começando aqui. Não tem continuação. Então a história não termina aqui no final da revista. A história vai terminar em Noite de Trevas de Death Metal. Então, já saiba disso, tá? A revista não acaba no 22, então você vai ter que comprar um outro evento pra realmente entender a conclusão da história, o que é uma pena. Eu preferia que realmente a história terminasse aqui, porque eu fui da revista e tal, e deixaram o Noite de Trevas por si só. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha ficado interessado em conhecer a Liga da Justiça e os heróis da DC, porque realmente são personagens muito bons. E é isso, agora ver qual vai ser a próxima ultra loucura absurda que o Scott Snyder fez. Ou vai fazer, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vai ser no próximo e falou!